Já faziam 3 anos que eu falava inglês bem, mas quando chegava na hora de assistir uma série eu ficava assim. Olá meus caros, eu sou o Jay McDowell, sou poliglota, estudante de idiomas e mentor de idioma. Hoje nesse vídeo vou falar os 3 passos que eu dei que me ajudaram muito a começar a entender séries e filmes em inglês. Bora! Dica número 1. Aquisição de vocabulário. Mas como assim, Jay? O que você fez para adquirir vocabulário? Primeiro comecei a ler mais e me focar em aprender vocabulário da forma certa. Porque acontece o quê? Muitas palavras, muitas frases, expressões que são usadas nos filmes não são comumente encontradas em livros de inglês, livros didáticos, uma gramática, coisa assim. Então o que eu comecei a fazer? Comecei a pegar vídeos curtos no YouTube e analisava estruturas de frases e vocabulário. Que tipo de vocabulário eu analisava? Primeiro, phrasal verbs, porque phrasal verbs são muito comumente usados nos filmes e na vida diária, porque existem verbos. Na verdade, para todo phrasal verb existe um verbo. Um verbo sem, phrasal verb é um verbo e uma preposição, geralmente. Então, sempre tem um verbo para aquela aí. Por exemplo, go out, né? Exit. Você vê que tem sempre, para todo verbo tem um phrasal verb. Então você vê, depois também collocation. Mas o que são collocation, J? São expressões fixas. Por exemplo, quando eu quero falar água com gás, em inglês é sparkling water, né? Então se eu não sei que isso existe, essa expressão collocation, eu vou pensar que é water with gas. Então como eu não tinha um vocabulário bem conceituado, quando eu ouvia as coisas em inglês não conseguia entender bem. Já tem exemplo mais de collocation, make a decision, que para nós que falamos português vai parecer que é fazer uma decisão. Mas na verdade, make a decision é tomar uma decisão em inglês. Então, quando eu comecei a aprender vocabulário dessa forma, pegava vídeos da vida real, baixava a legenda do vídeo, estudava as expressões que estavam ali, toda hora eu ouvia aqueles vídeos aí, então comecei a falar, meu Deus, comecei a entender mais e comecei a saber como falar de forma mais natural. Porque acontece o quê? Muitas vezes você sabe falar coisa em inglês, mas por quê? Porque você aprendeu uma palavra dali, outra dali, depois juntou. Só que muitas vezes isso não soa natural. E quando a pessoa vai pegar um filme para ouvir, uma música, uma série, fica assim. Hã? Eu sei as palavras individualmente, mas não entendo a ideia. Isso já aconteceu contigo? Me conta aqui. Número 2. Depois de eu começar a aprender vocabulário, né, eu falei, espera. Mesmo assim, não está muito bem. Nos meus ouvidos, quando eu vou ouvir, não está assim muito bem nas séries. Quando eu lia, já conseguia entender as estruturas, mas quando eu ia ouvir, parecia ainda assim um pouco estranho. Então o que eu fiz? Comecei a trabalhar pronúncia e até para isso contratei uma professora, ela é das Filipinas e fala muito bem inglês. Ela me ajudou durante 3 meses a trabalhar muito a minha pronúncia. Mas não era para mim melhorar a minha pronúncia em si, era para quê? Para melhorar os ouvidos. Mas como assim, Jay? Como é que pronúncia tem a ver com listening? Porque muitas vezes existem palavras que quando são escritas sozinhas têm um som, mas quando se juntam num grupo tem um som diferente. E saber esses truques que chamam de linking words ajuda muito a pessoa a entender melhor quando ouve. Por exemplo, a expressão What did you do yesterday? Assim você entende. Mas a pessoa fala assim, What did you do yesterday? What did you do? Ou What did ya do? Did you? Você veja que did you ficou did you? Então quando você começa a aprender que isso se pronuncia assim, what did you do yesterday? Você vai ver, what did you do? O que você fez? What did you do yesterday? Agora estou entendendo. Tá vendo que a pronúncia tem muito a ver com isso? Por exemplo, a pessoa vai falar assim, né? I told you. Ela vai falar, eu te disse. Você fala, I told you. I told you. Então aqui tem uma loucura de pronúncia, told you. Por isso que aprender pronúncia, melhorar muito a minha pronúncia, me ajudou a começar a ouvir melhor. Então, aprender pronúncia não é só para você falar bem, pronunciar, oh my God, it's very, very good. Não, é para você também começar a ouvir bem, porque geralmente as pessoas ao falar em inglês, elas comprimem as palavras, além das contrações, porque também para você pronunciar, a entender bem as pronúncias, também tem a ver com contrações, porque muitas vezes também acontece o quê? A pessoa não conhece muitas contrações e quando a pessoa usa contrações ao falar, tipo I could have been there, I could have been there, ele fala I could have been there, I could have been there. Ele vai ouvir I could have been there, aqui ele fala could have been there, could have been there, tipo eu estaria lá, eu podia estar lá. Então isso também de contrações também me ajudou muito, mas tudo tem a ver com pronúncia. E existem mais nuances que têm a ver com pronúncia, não só o linking words ou como se pronunciam as contrações, mas também tem partes do corpo que envolvem isso. Isso aqui é mais na hora da pessoa falar, né, o idioma. Isso vai ser tema para um próximo vídeo.
Mas antes de passar para o terceiro passo, que eu considero o melhor e o passo mais importante, já se inscreve aqui no canal e dê like nesse vídeo aqui. E compartilha também esse vídeo com um amigo. Passo número 3, listening no talo. Aqui eu fazia dois tipos de listening. Vou fazer o listening no talo. Eu todo santo dia ouvia coisas em inglês. Porque o quê? Eu estava aprendendo vocabulário. Eu estava aprendendo como se pronunciam as coisas. Então eu falei, meu Deus, eu tenho que ouvir também no talo. Porque se eu só sei ler e não estou a ouvir, não vou conseguir o quê? Provar ou validar o que eu estou a aprender. Porque listening é a melhor forma de você validar aquilo que você já está aprendendo. Porque se você estudou uma frase e você ouve aquilo num filme, numa música, lê aquilo no texto, você vê, peraí, isso afinal usam mesmo, é comum. Então você começa a ficar feliz por quê? Porque você está a ouvir o que você aprendeu. Então listening é uma coisa muito importante. Você pode usar assuntos que você já gosta de ver em português. Coisas tipo piadas na internet, vídeos sobre desporto, maquiagem, sobre como cozinhar. Você veja isso em inglês. Porque você está aprendendo vocabulário, está a melhorar a pronúncia, então vai começar a ser mais fácil entender esses assuntos em inglês. Agora, uma parte muito louca do listening que eu também comecei a fazer, listening avançado. O que é isso, Jay? Então, chega uma fase que você já começa a entender muito bem, né? O listening normal, na velocidade normal, né? Que os americanos falam ou britânicos, ou outro falante de inglês. Mas, às vezes dá aquela curiosidade de você querer coisas mais difíceis. Eu comecei a fazer o quê? Pegava o áudio e metia 1,5 vezes mais rápido. E eu via, então ficava mais difícil. E me fazia o quê? Prestar mais atenção, para mim conseguir entender mais. Às vezes eu via o áudio 10 vezes para poder começar a entender numa velocidade mais rápida. Depois fiz o quê? Listening no 2.0, quer dizer, 2 vezes mais rápido. Quando você está a ouvir, você tem que ficar bem atento para conseguir captar as palavras. Olha, isso me fez explodir o meu listening e minha compreensão do que eu ouvia. Porque eu já sei as expressões, sei como é que se pronuncia em grupo e já ouço uma velocidade normal. Quando eu vou ouvir mais rápido e treino meus ouvidos a ficarem bem afiados, entender séries é uma questão de tempo. Então, por isso que esses 3 passos, vou resumir aqui. Primeiro passo, expandir o vocabulário. Não é só aprender um monte de palavras, mas aprender collocation, phrasal verbs, estrutura de frases. Segundo, trabalhar a pronúncia. Não para você simplesmente pronunciar bem as palavras, mas também para que você possa entender como é que as outras pessoas pronunciam. Isso porque aprender contrações, linking words e muito mais. E terceiro, listening. Listening é o mais importante. Eu chamo de listening a validação. Porque se você aprender uma coisa e você nunca ouve em nenhum sítio, você fica, será que falam mesmo assim? Na hora de falar você vai estar de dúvida. Mas quando você aprende uma coisa, você ouve aquilo num filme, numa série, é show. Então, meus caros, mandem aqui perguntas. O que você gostaria de ver num próximo vídeo aqui no YouTube? Estou de volta. Me siga lá no Instagram e bora!